Porque na cabeça da mulher dependente emocional, ela só faz tudo errado. Sim. Ela só erra nesses relacionamentos, ela nunca dá certo em nada. Agora é tempo de você mudar a sua visão, porque quem não dá certo em nada é bebê. Porque bebê não tem que dar certo, é bebê. Mas você agora é adulta. Assim, e você está um padrão de recebendo... comportamento infantil. É um padrão de pensamento. comportamento que vem da infância, que está lá. É um trauma. Isso tudo é trauma, irmã. A gente acha que trauma é só violência, estupro. São traumas terríveis. Que todo mundo, todo adulto, todo ser humano, ele passa por traumas ao longo da sua vida. Só que nós estamos falando aqui de traumas que moldam o sofrimento emocional, que te levam a viver na vida adulta sofrimentos emocionais. A dependência emocional, no caso que nós estamos trabalhando hoje, é um sofrimento emocional aprendido. Você aprendeu isso na infância. Uma defesa. E agora você pegou essa defesa e não se desfez dela. Você continua com essa defesa na vida, se defendendo da solidão. Então, para me defender da solidão, para não me sentir mais com aquele vazio que eu senti da mãe, sabe o que eu faço? Eu vou me enfiar com um monte de homem que não vale a pena. Eu caso e vivo um relacionamento destrutivo. Nós conhecemos uma mulher com 30 anos de casada, em que ela já apanhou do marido, o marido sempre xingava, eram palavrões horrorosos para ela. Sim. Até que ele decidiu abandoná-la. Ele disse que ela não era uma boa mulher, que ela não prestava para nada. 30 anos ela aguentou isso. A dependente emocional vai olhar essa situação e sabe como é que ela se vê? Puxa, o que eu fiz de errado? O homem já xingava, o homem batia, o homem ruim. Homem mau mesmo, cheio de trauma também. E ela ainda se vê como problema do término. Veja, olha como isso é muito importante. Nossa, me veio um insight aqui. Pode trazer. Só para não esquecer. Por mais que ela se anulou... Essa mulher se anulou. 30 anos depois de para não sofrer o abandono. Sim. É isso que as mulheres emocionalmente dependentes fazem. Né? Esse padrão de comportamento não foi suficiente para manter a relação. Não mantém. Ela está sozinha hoje. Está sozinha. Ou seja, falar que está sozinha é interpretação, mas assim, o casamento foi rompido. Pronto. Ela conseguiu se ressignificar. O fato em si a interpretação é a dela, né? O casal se divorciou. Talvez ela não se sinta sozinha. Isso. Né? Mas esse padrão de comportamento em que você se anula para não correr o risco de ficar sozinha, por 30 anos funcionou, mas depois não funcionou mais. Ou seja, talvez você perdeu 30 anos da sua vida falando não para si o tempo todo, vivendo em função do outro, para depois de 30 anos o outro romper com você. Então, você perde a sua individualidade e ainda fica solteira. Triste. E sofre a dor do... E estamos falando aqui... Do rompimento, né? Porque a dor de um divórcio é a segunda maior dor de um ser humano, exato, perdendo apenas para a dor do luto. Porque o divórcio... A morte, né? É a morte. Porque o divórcio é uma morte também. É a morte da função de esposa daquele marido, é a morte da função de marido daquela esposa. Olha só, a morte, a luto também. Se esse casal, porventura, não teve filhos, não vai ter mesmo. Você entendeu, amor? Então, assim, perdeu a individualidade e ainda não conseguiu segurar o marido, porque fez tudo isso para segurar o marido. Para quê? Para quê? Aliás, por quê? Porque olhava a mãe no marido, de forma inconsciente, entendeu? De forma inconsciente. Claro. E, Vini, o último tópico agora... O último! Que nós vamos falar aqui das nossas irmãs. Só um instantinho, vamos lá. Tem forte sentimento de impotência. É um sentimento... O que é impotência? Eu não consigo fazer. Eu não consigo ir. Eu quero, mas eu não consigo. Eu até inicio, mas eu não dou conta. Quer dizer, se sente muito impotente. Quem é que se sentia impotente na relação mamãe-bebê? Quem é que não consegue fazer nada com a mamãe ali? É o próprio bebê. O próprio bebê. Porque a sensação de impotência, porque o seu adulto quer ir para a vida, viver o que Deus tem, mas a sua criança, você está presa no trauma e não se desvincula desse trauma, não resolve o trauma, não tem como apagar o trauma, tá lá. Mas tem como resolvê-lo e ir para uma vida mais saudável, ter um outro olhar da vida, né? Uma nova forma de viver a vida, que é o padrão divino, saudável, de liberdade. Essa mulher, ela não consegue. Por quê? Porque ela tá ali presa com o trauma e o adulto querendo ir. Olha que difícil que é para essa mulher. Você com certeza está se identificando. Quer ir para a vida, tem desejo, mas como está presa no trauma, alguma coisa te puxa, parece que alguma coisa não te deixa avançar. Queridas, aí você vai me dizer que é Satanás. Bom, o diabo se aproveita desse trauma. Isso. Mas se você disser o seguinte pro diabo, aqui não,
bata em retirada, primeiro que ele vai embora. Segundo, se você resolve o trauma, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Agora, resolve o trauma, minha irmã, não tem quem te segure. Então, não dê. Vamos tomar cuidado para não dar ao diabo um poder que ele não tem. Isso mesmo. Queridas, nós estamos empoderando a Satanás. É um negócio no meio do povo de Deus que é um empoderamento do capeta que é um absurdo. O diabo não tem esse poder todo, irmã. Sabe por que não tem? Porque nós estamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Nós temos autoridade dada por Cristo, lá em Lucas 18. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do maligno. Ó, sobre todo o poder do maligno, você vai poder pisar em cima. E nada, absolutamente nada, te causará dano. Quer dizer, e nós empoderamos a Satanás. Essa minha dependência é o diabo. Não é o diabo, ele se aproveita. Mas o principal inimigo sempre é você. O nosso maior inimigo não é a nossa carne, ou seja, são os nossos traumas, são as nossas dores. É ela que não te deixa avançar. Precisa resolver. Vini, as nossas irmãs acreditam que dependência é bom. Eu dependo. As mulheres, tem mulheres que falam com orgulho. Eu dependo do meu marido. Minha irmã, se você depende do meu filho, se você acha isso um orgulho, bom, eu respeito a sua interpretação. Mas você tem que falar, porque lá no fundo você tem que também se sentir um pouco empoderada nas relações, porque você sabe que isso daí não é saudável, né? Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre dependência. Anota o versículo aí. Jeremias, coloca para as irmãs, Vi. Jeremias 17, capítulo 17, versículo 5. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne a sua força. A dependente emocional, ela tem uma dependência porque ela não se vê forte. Quem ela vê forte? O outro. Ela faz da sua força o marido, o filho, ou a outra, ou quem quer que seja. Ou quem quer que seja, o pastor, a líder de oração. Ela nunca é potente. Aí você acha que isso é de Deus? Não errada. Não é. A Bíblia está dizendo o seguinte: quando você faz isso com o ser humano, coloca a tua força no ser humano, você automaticamente rompe com o Senhor. E aí, se aquele ser humano te decepciona, você se desvia. Aí você se afasta do reino de Jesus, do próprio Deus. Por quê? Dependeu do homem. Isso. Ou fica ferida com o Criador porque abandonaram, fizeram uma tragédia com você. Não foi Deus. Não, aí... Você se colocou, isso. Rompeu a dependência. Porque você só vai depender, querida, de um ser só. Né, Vini? Sim. Ou você depende do marido do filho, ou você depende do Senhor. Você não tem como servir a dois senhores, literalmente. E assim, ó, e nós, vamos deixar claro, né, porque a internet, a gente tem que falar o que é e o que não é. Uhum. Nós não estamos falando que o seu relacionamento conjugal não é para ser a base da confiança, entendeu? Não. Então, assim, é claro que você precisa confiar no seu esposo. Sim. É claro que você precisa confiar nas pessoas com as quais você convive. Mas ó, o que o texto bíblico está falando e o que nós estamos tentando deixar claro para você aqui é que se você faz da sua vida, da razão do seu viver, se você não consegue confiar no Senhor e confiar mais no seu marido, se você não consegue dar passos sozinhas, porque você só consegue se o seu marido fizer, se sua mãe estiver, se o seu filho apoiar, se o outro concordar, se fulano aprovar, sabe? Se você não consegue ser uma ser humano, uma mulher potente, que tem governo e que tem domínio, Gênesis 1, do 26 ao 28, eu não vou dizer que você está pecando. Mas está contra o natural, porque vai sofrer. Isso, mas você vai sofrer. Vai sofrer. Você vai sofrer, você não está vivendo os propósitos do Senhor. Por isso que se decepciona com as pessoas. Por isso que... Ó, a dependente emocional vive se decepcionando com os outros. Vive se decepcionando. E é justamente essa irmã que tem esse padrão de comportamento que sai da igreja e fala assim, ó, sair porque na igreja todo mundo é falso. Todo mundo é mentiroso. Sair por quê? Porque se na igreja é assim, é melhor viver fora da igreja. Então, se você ainda responsabiliza o outro por ventura se você saiu, né? Então, se porventura você saiu, ou você apostatou da fé, não quer mais saber, você ainda responsabiliza o outro. Por quê? Porque você tão somente colocou os óculos da bebê buscando a mãe no outro. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte, e não o Senhor, gente. Queridas que estão aqui no Instagram, vem rapidinho para o YouTube, porque nós já vamos encerrar. Aqui o Vinícius colocou os 10 passos para você identificar... As 10 características para você identificar se é dependente emocional. E se você se identificar, irmã, vai lá no Stories, clica lá, ao vivo no YouTube, vem para cá para você tirar o print e pega esse versículo. Pega! Anota e você vai orar.
Porque agora nós vamos... Em nome de Jesus, o que é preciso? Ora, busque do Senhor, mas não fique só orando, vai você fazer alguma coisa também. E uma das coisas que você pode fazer, minha irmã, agora, sabe o que é? É você começar a preencher o seu vazio.